Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Caos Corporativo, temporada Liderança sob Pressão. Hoje a gente recebe Gabriela Lopes, gerente de Gente e Cultura da Ouro Fino Agrociência. Gabriela possui uma sólida experiência em gestão estratégica de pessoas, com destaque na implantação e transformação de áreas de recursos humanos em empresas nacionais e internacionais. Seja bem-vinda, Gabi! E aí, como é que você tá? Você percebeu que eu tô falando mais suave, o e aí? É a versão 2025. Entendi, menina. Então vou fazer de novo, tá bom? Achei que fosse ficar aí... isso aqui. Não, mas é que eu estou mais suave em 2025. Então tá. Vai ser assim, então vamos. E aí, como é que você tá? Ficou sem graça, né? Agora ficou muito mochinha. Ficou, né? Acho que eu vou mais forte mesmo. Então Ah, vai. Você é demais. Bora! E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Aqui, Febra Gato, novo episódio, tem o quê? Convidada nova aqui com a gente. Tudo bom, gente? Gabi falando aqui, muito feliz com esse convite, tá com essa gente bacana que eu conheço não sei quantos anos. Que alegria! Não vamos expor, muito feliz. Bem-vinda. Muito Obrigada. bem, para falar com a gente nessa temporada Liderança sob Pressão. Estamos começando. Bem, Gente, a Gabriela Lopes, uma grande amiga, uma executiva super competente aí na gestão estratégica de pessoas. Aqui, nossa convidada hoje para falar desse tema, né? Liderança sob pressão. Será que a liderança está sob pressão? Gabi, como é que é lá na empresa onde você está? Quantos líderes são? O que é que vocês fazem? E, principalmente, eles estão sob pressão? Todos estamos, né, Amanda? Alguém não tá sob pressão, Quando não? gente? Não é? Né? É isso. No trabalho, na vida, né? Eu acho que toda essa complexidade que o mundo está criando, esse caos, né, de fato, que o mundo criou, tantas mudanças, tantas coisas nos colocam em situações, né, de fato, de pressão, de o que a gente faz agora, é novo, não é novo, qual é o repertório que a gente está trazendo. Então, eu acho que essa palavra hoje está na vida, né, faz parte do nosso dia a dia. Eu estou na Ouro Fino atualmente, uma empresa incrível, né? Nós somos do setor do agronegócio, estamos aí com quase 100 líderes na nossa turma, né? Bastante gente, muita gente muito boa também, né? Pensando em como fazer diferença, né? Nesse mundão que a gente está. Estamos, né? E a gente tem, quando a gente olha para o agro, né? Assim, bacana entender essas pressões, né? Porque você tem as pressões do dia a dia, das mudanças, da complexidade, como eu falei, mas a gente tem os mercados, né, as mudanças de governo, os impactos financeiros, a gente tem uma pressão do clima também, né, que a gente não pode ignorar. Tá um tanto calor, né, minha gente? Pelo menos por aqui tá calor, né, na maioria dos lugares onde a gente tá. Então, como é que a gente olha para todas essas variáveis, né? Estou citando só algumas aqui, né? Mas e entende esse contexto que a gente está e lida, né? Com toda essa pressão. E estamos todos, Amanda. O verdadeiro Estamos caos todos. mesmo, tudo. Eu lembrei de uma fala, inclusive, do nosso vídeo que você falou de caos, tudo gera impacto até o bater de asas de uma borboleta, né? Não é verdade? É isso mesmo. Inclusive. É tudo, não dá para desconsiderar. Agora, Gabi, com essa quantidade de coisas acontecendo, né? Agora as coisas estão acontecendo muito rápidas. Tenho certeza que ao longo da sua carreira teve alguma decisão muito rápida que você teve que tomar. Quais os impactos que isso teve? Que lição aprendida que você teve também para compartilhar com a gente? Quando eu penso em impacto, né? Eu sou psicóloga de formação, trabalho no RH. E nossa lida diária é gente, né? E quando você fala de gente, é muito impacto, né? Porque você tem aquele ser humano, você tem uma família por trás, você tem uma estrutura, você tem um time, né? Você tem muita coisa para olhar. E eu fico sempre me questionando, né, desses papéis que a gente assume, né? Especialmente como RH, mas também como líder de um time, né? Porque eu também sou gestora de um time. Quando você decide uma contratação, quando você decide um desligamento, quando você decide uma movimentação, quando você decide dar ou tirar um projeto, né, de coisa assim, tudo isso gera impacto e às vezes você não tem muito tempo, né, o contexto está te levando para aquele lugar. E eu acho que a gente tem que estar muito atento a tudo isso, né? E numa cadeira de gestão, acho que os grandes impactos é isso, é olhar para as pessoas, né? Para como as pessoas estão e o que você faz na vida delas ou não.
eu trabalho muito com cultura, né? Cultura organizacional. E às vezes você fala assim, putz, não vou contratar essa pessoa não está alinhada. O quanto isso é, né, esse entendimento desses valores, dessas crenças, né, do indivíduo e da organização. Todo mundo tem espaço, né? E tem organização para todo mundo, e tem espaço para todo mundo, e tem funções, tarefas e desafios para todo mundo. Mas esse desafio de alinhar, eu acho que as minhas decisões mais complexas foi isso, assim, quando você olha para esse alinhamento, citei aí alguns tópicos, né, contratação, demissão, projetos, enfim, mas essas coisas me fazem muito pensar na cultura, no ambiente, no contexto, e a maturidade que a gente tem que ter para tomar essas decisões, os cuidados que a gente tem. E aí, assim, palavrinha mágica, né, gente? Escuta, entenda o ambiente, entenda o contexto em que você está, para conseguir capturar o máximo possível de variáveis, né? Um dia estava assistindo uma palestra do Alberto, né? Querido Alberto, já assisti ele sei lá quantas vezes também, né? E o quanto a gente cada vez mais tem muita informação, muitas variáveis, e nem sempre a gente consegue olhar para tudo. Mas como a gente se prepara o máximo possível para que quando a gente tiver que tomar uma decisão rápida, a gente tenha as melhores informações, o melhor contexto para poder fazê-lo, né? Então, acho que como lição, foi isso, assim, essa preparação e essa escuta constante, né, do ambiente, do time, do entorno, da organização, das grandes mensagens, né, para que a gente possa fazer as coisas de uma forma mais alinhada. É isso, né? E é uma pressão também, né? Acho que a liderança sofre, né? Uma das Sim. pressões é essa necessidade de tomar a decisão, pelo menos o mais próximo possível do que seria uma decisão correta, né? Talvez uma saída seja também compartilhar, né? Essa decisão, fazer isso de maneira compartilhada Com e não certeza. centralizar isso, né? Para a gente não ficar com essa responsabilidade toda, né? Então, você líder, você que está na liderança, não tome decisões sozinha, sozinho, né? Compartilha. E outra coisa que você falou que eu achei também muito interessante foi pensar no impacto. Quantas famílias dependem dessa decisão que você vai tomar, né? É legal pensar isso. E quantas vezes é difícil, porque você está ali no automático, no dia a dia, né, na correria, enfim. Por isso que eu falo tanto da preparação, assim. Então, conheça, entenda, né, o contexto para você conseguir dimensionar, né, realmente. Às vezes, tá na sua mão ali uma decisão que vai impactar na felicidade, no dia seguinte, né? Eu acho que a gente tem que ter, né, esse lado humano, se é que a gente tem lado, né? Não acho que a gente tenha, mas que olhar é esse que a gente tem que ter? E acho que como você falou, Amanda, assim, compartilhar. Então, assim, você escuta, você compartilha, você troca, né? A posição de liderança, às vezes ela é uma posição meio solo, né? E às vezes ela traz um pouco isso. Gabi, é legal você falar disso, porque eu acho que hoje, você sente que a gente está com ainda mais pressão? A gente falando de liderança sob pressão, a gente tem ainda mais pressão. O que você acha que com essa quantidade de coisas acontecendo, com essa mais pressão que a gente vem vivendo, qual que é o principal desafio hoje na hora de tomar uma decisão na liderança? Fê, me ocorrem algumas palavras, assim, né? Eu acho que a primeira coisa é clareza. Quanto mais clareza você tem da situação, do contexto, dos impactos, como eu falei, eu acho que é isso, juntar as informações que você tem, escutando, compartilhando, né, com um colega, com um mentor, com alguém que você confia, né, no trabalho, fora dele, colega de profissão, enfim. Acho que essa clareza é importante, né, assim, esse entendimento, porque você consegue ser um pouco mais comedido, você consegue ser um pouco mais cauteloso, cuidadoso, né, que eu acho que cuidado é uma palavra importante para tempos de pressão também, Sim. né? Então você sai atropelando e tomando decisão sem Sim. essa De informação. qualquer jeito, né? Ou pautada só em você, sem esquecer um outro lado, isso é importante. Sim. A gente já explorou bastante essa coisa de tomada de decisão, queria ir para um outro tipo de pressão que a liderança sofre bastante, e eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. Então, a gente tem a pressão por resultados, né? Óbvia. Sim. As empresas, né, Vivem disso. existem para criar, para gerar resultado. Como é que o líder, como é que você faz lá na Ouro Fino para poder trazer uma base para essa liderança buscar essa geração de resultado, equilibrando o bem-estar das pessoas?
Eu acho que tem um cuidado enquanto organização, Amanda, esse olhar da cultura. Que cultura é essa que a gente está levando? E o quanto nós somos coerentes com essas crenças? Acho que a primeira coisa para um líder é isso, né? Ele entender da organização, entender esse espaço que ele está e esse match, essa combinação que de fato, né, tem entre, né, o líder e a organização, porque só assim ele consegue trazer isso para o time também. Quando você vai para um lado um pouco mais prático, né, eu acho que tem uma questão de o quanto você entende do negócio, o quanto você entende, o quanto aquelas entregas impactam no negócio, porque às vezes falta objetivo, né? Você fala, por que eu estou fazendo isso? Nossa, essa Né? pergunta é fundamental. Né? Por que eu estou fazendo isso? Assim, o quantas coisas você faz, estou apertando esse botão. Não, mas alguém falou que era para apertar. Não, mas por como quê? assim? Por quê? Para quê? Tem algum jeito diferente? Como esse apertar né? o botão impacta o resultado? Exato. Alguém já apertou esse botão? Alguém, Exatamente. por que alguém apertou esse botão? Então, assim, acho que entender esse porquê, esse para quê. Porque acho que esse senso de propósito também motiva a gente, dá sentido, né, para as coisas. E faz a gente não se perder tanto. Então, acho que o desafio é esse, assim, deixa eu entender o negócio, deixa eu entender o impacto, o que a minha entrega colabora com esse todo, né? A gente numa organização, é um tantão de gente juntas. Uhum. Para um propósito, para um objetivo. Se tem gente nadando diferente, para direções diferentes, tem problemas, né? Então, a gente tem um desafio, Amanda, de alinhamento, né? De dar visibilidade dos propósitos, dos resultados da organização, manter as pessoas comunicadas disso. Nós temos práticas na empresa, né? Em que a gente envolve 100% dos colaboradores, né? Nosso CEO, a nossa diretoria conta mensalmente os resultados, que você dá visibilidade para o que você está fazendo, para onde você está indo. E de que maneira bem prática, assim, vocês conseguem aliar essa busca por resultado com o bem-estar das pessoas? Acho que a gente tem a Ouro Fino, é uma empresa incrível, Amanda, assim, e tem um olhar muito forte de clima, né? Então, assim, acho que duas coisas importantes. Um, preparar a liderança, né? A gente tem um programa de desenvolvimento de liderança que fala de boas práticas de gestão. Nós implementamos agora no ano passado uma frente de trabalho dentro do Lideragro, que é o nosso programa, chama Comunidade de Prática. A gente reúne os líderes todos os meses, né? E fala sobre os assuntos de gestão. A gente sempre tem um assunto core naquele mês, né? E a gente para e reúne. Somos 3 gestores aqui. Vamos falar sobre esse assunto? O que você me conta, Amanda? Qual é a prática que você tem? Eu te conto o que eu faço. A gente faz isso e traz muito isso, de fato, para o dia a dia. Então, essa preparação, esse desenvolvimento da liderança, essa é uma das partes que está fazendo um baita de um sucesso, assim, o feedback da turma é muito legal. São áreas diferentes, líderes de níveis diferentes. Então, a gente sempre tem muita troca ali. E prepara, e ajuda, e faz dar visibilidade e compartilhar, como a gente já falou. E uma outra coisa, acho que é no olhar da organização, que é clima. Como é que as pessoas estão? Elas estão engajadas? Elas estão felizes? O que as faz, né, de fato, felizes? A gente tem que estar sempre se perguntando disso para poder pensar quais são as práticas adequadas. Os pequenos reconhecimentos, as comemorações, os elogios cotidianos, da clareza dos objetivos. Acho que é um pouco do que a gente vem fazendo de uma forma muito simples, mas que eu acho que faz diferença nesse dia a dia. Sem Ô, dúvida. Gabi, a gente, né, nesse bate-papo aqui, você falou bastante de equilíbrio, de impacto, e a Amanda perguntou sobre resultados, né? Não dá pra gente falar de resultado, de impacto e de prática. Eu já lembrei aqui do que? De ESG. Como é que estão essas práticas lá dentro? O que tem feito? Como é que isso tem gerado resultado para o negócio? Joia. Acho que ESG hoje, né, gente, assim, faz parte precisa fazer parte, de fato, dos negócios, né? Então, a gente tem um olhar para as questões sociais, né, muito para a comunidade. Nós somos uma empresa do setor do agronegócio, então os nossos impactos nas comunidades, né, nós estamos espalhados, né? Então, acho que estar sempre atento a esse entorno, à comunidade é importante. Então, cuidados com práticas ambientais, né? O cuidado com a qualidade do nosso produto, né? Nós trabalhamos com químicos. Eu vou te interromper só para Claro. perguntar exatamente sobre isso. A gente tem, né? As pessoas costumam criar essa coisa meio que fictícia, que não é fictícia, né? Mas que a gente sabe que precisa repensar algumas práticas na questão do agronegócio. E aí, quando você fala de impacto no meio ambiente, como é que uma empresa faz para que tenha impacto no meio ambiente se preocupar com o meio ambiente? Como é que vocês têm feito isso? Ótimo, Fê. Eu acho que tem algumas coisas importantes, né, dentro desse olhar. Quando a gente fala dentro do setor,
Eu acho que tem um cuidado com a qualidade do produto, né, com os ativos. E quando eu falo da qualidade do produto, não é só aquilo que está chegando lá no campo, né, de fato. É todo o processo produtivo, cuidado com os colaboradores, né, que estão nesse processo de manuseio, né, desses ativos, desses produtos. Então, o uso correto dos EPIs, né, a diferença das linhas de produção. Esse é um cuidado gigante que a Ouro Fino tem. Né, um outro ponto importante, né, todo o processo de comercialização com muita orientação, né, de fato, de quem está comprando, muita orientação dos canais, porque a gente tem tanto a venda direta para o produtor quanto para os canais, então essa proximidade, né, para gerar uma orientação adequada sobre a aplicação, né, gente? Porque assim, o Sim. produto em si, ele não faz. Não tem problema, né? Uhum. A forma com que a gente utiliza. Então, sempre um processo de orientação, um stewardship, né? Como a gente chama, adequado, de fato faz diferença no dia a dia, né? Então, são essas algumas práticas e alguns cuidados que a empresa tem para garantir, né, o melhor impacto no ambiente. E acho que um convite para todos nós, né? É um setor que suscetível, né, a muitas críticas, enfim, acho que o nosso desafio é entender, né, o impacto na economia, o que de fato é verdade, tem muita falácia, né, sobre esse assunto, tem gente, como em qualquer setor, fazendo mal feito, e tem muita gente muito preocupada e fazendo bem feito, eu tenho certeza que a Ouro Fino está em quem está fazendo, né, literalmente bem feito, e com todo esse cuidado, e aprimorando, né, essas práticas de governança, práticas ambientais, né, a gente tem uma área, né, de segurança e meio ambiente olhando para tudo isso, né, e de fato, com todo, como eu falei, toda a cadeia produtiva. Dei o exemplo do operador, né, mas gestão dos resíduos, né, que a gente tem um cuidado muito Olhar grande. pela cadeia como um todo, Olhar né? para a cadeia, de fato, né, Uhum. como um todo e como a gente pode realmente contribuir. Então, acho que isso está sempre no radar da empresa e pensando, né, em melhores práticas e ações nessa direção e fazendo a organização também entender tudo isso. Sim, né? sem dúvida, esse é um ponto de pressão também para a liderança, e é uma pressão necessária, positiva, né, que é preciso olhar para todos esses aspectos, né, com muita seriedade. Agora, outro ponto de pressão em grandes empresas, como é o caso da sua, com uma operação espalhada por todo o Brasil, quer dizer, o Brasil, né, é um país com dimensões continentais, com diferentes Sim. culturas, né? Você, como head estratégica, né, da gestão de pessoas, como é que você lida com esse desafio dessas diferentes culturas? Como que é essa pressão para você? Eu acho que, nossa, é uma pressão, mas é muito legal ao mesmo tempo, Amanda. Assim, porque, de novo, acho que tem uma coisa que para mim é muito importante para profissionais dentro de RH, enfim, ou liderança, ou nessa posição que eu estou, que eu acho que chama curiosidade, Amanda. Quando você lança um olhar curioso, você entende o que está acontecendo, você se predispõe a entender aquilo e você se aproveita dessas variações, né, de todo esse olhar cultural e como é que você aproveita melhor, né? E aí como você adequa a tua melhor linguagem, a tua melhor abordagem, né, ou como você traz para perto, olhando para o núcleo da organização, mas eu acho que esse aproveitar, esse entendimento e esse aprendizado, às vezes é um desafio. Né, Já teve alguma história boa, assim? uma história Tipo boa. assim, por exemplo, vou trazer um exemplo bobo que já aconteceu aqui. E, aliás, de uma pessoa, você que não sabe, a Gabi é de Florianópolis. É Catarina. Catarina, com muito orgulho da minha terra. E a gente tem algumas pessoas, por coincidência, ali da região de Florianópolis, ali de acho que alguém vai Santa ser exposto Catarina. aqui. Alguém vai ser exposto. Não vou falar nomes. Mas o que foi o exemplo? A gente estava numa reunião de líderes, você vai lembrar, Fê. E aí o Anderson perguntou assim para toda a liderança, né, da Escola do Caos. E aí, seu time tá no jogo? Você lembrou? A hora que chegou nessa liderança nossa, a pessoa falou, oi? Que isso? Você sabe o que é isso? Você sabe? Tá no Você jogo? sabe? No jogo? Seu Não. time tá no jogo. Se eu te pergunto, e aí, seu time tá no jogo? Eu responderia que sim. Então, você sabe o que é isso? Você sabe, tá no jogo, tá junto. Tá junto, isso, tá no bar. Tá empolgado, Mas É não vale, isso. ela ficou muito tempo aqui em São Paulo. Não vale. Bem, E aí, só para trazer um exemplo de uma pequena coisa que pode se tornar um ruído, né, na Uhum. comunicação, porque é uma expressão que Regional, gente né? que se usa, né, aqui em São Paulo. E aí, teu time tá no jogo? A pessoa travou e ficou assim. Eu falei, ixi, o time dela não tá no jogo. A gente já começou todo E mundo assim, agora? "Ih, E caramba, agora? o time dela não tá no jogo e tal, né? Daí a gente todo preocupado, ela
paralisou ali, e aí ela perguntou na hora, ela é ótima, né? Ela, como sempre, ela pergunta, ela falou assim, o que é estar no jogo? Mas às vezes a pessoa... Ela tá assim, ó, tá um jogo de adivinhação, porque é líder da escola do caos. É ela e a de Santa Catarina. Quem será? Quem será? A letra do nome é... Beijo, nem precisa, a gente ama. Mas, assim, tudo isso para dizer, né, que assim, nossa, a operação, obviamente, é muito menor do que uma operação, né, de uma empresa como a sua. Mas, assim, para trazer um exemplo que a gente viveu aqui no nosso dia a dia, que foi muito engraçado, que, claro, enfim, não teve nenhum impacto, mas, assim, queria saber se você já passou por alguma situação semelhante, porque as discrepâncias são ainda maiores, né? Eu acho que tem uma coisa bacana, ela que estava falando, eu estava pensando aqui no milhão de histórias, né? Porque eu já trabalhei no Nordeste, trabalhei já no Cerrado, morei no Sul, né? Sou do Sul, enfim, aqui em São Paulo. E você vai aprendendo, né? E acho que eu já meio que adquiri aí tanta coisa. Você é multicultural já. Multicultural já sou caixeiro viajante, né? Mas sabe que uma coisa que me pegou, quando eu trabalhei muitos anos com tecnologia e fui para o agronegócio. São 2 setores teoricamente diferentes. E toda empresa tem a sua sopa de letrinhas, né, Amanda? E aí, assim, eu lembro que as primeiras reuniões que eu participei, né, tava entendendo, eu não sabia nada do setor, gente. Eu recebi uma proposta muito bacana, falei, desafio massa, eu gosto. entendo de gente. Entendo de gente, gente é gente, devo poder contribuir, né? Bora, acertamos ali com a organização, fui. E aí comecei a entender um pouco, entrar nas reuniões e tal. E, como eu falei, toda empresa tem a sua sopa de letrinhas, né? E aí eu lembro que eu comecei a ouvir assim, ó, HF. Eu falei, gente, HF, o que que é? E eu na reunião. E às vezes eu tava assim, com o Google aqui do lado, porque dependendo da palavra, você dá aquela jogadinha no Google e fala, fica menos desavisado, né? Finge plenitude, normalidade. E aí eu comecei a olhar em HF. Eu falei, gente, o que aqueles povo tá falando? Em resumo, HF é hortifruti. Ah, bacana! Super fácil. Eu já tava no high frequency. O que é? Não é? Você não vai longe no Super. negócio. Aí Vai você fala. buscar E aí, quando eu entendi Olha. que HF era hortifruti, eu falei, gente, quão besta eu Podia fui. falar hortifruti. Não, imagina. Né? Mas é isso. Acho que essa coisa do palavreado, assim, as palavras, né? O tá no jogo, o HF. E as organizações têm isso, né? A gente atende muito também o setor varejista, né? E aí, assim, hoje já tô super tranquila, já também sei a sopa de letrinhas, mas no começo, quando eu comecei a escutar FLV, e eu falava, minha Nossa Senhora, o que é FLV? E aí, só que eu sou cara de pau, né? Eu nem vou no Google, Gabi. Gostei dessa dica, eu nem vou. Eu falei assim, o que é FLV? E é frutas, verduras e legumes, gente. Super claro. Simples assim, super claro para eles, né? Para eles. E aí você vai aprendendo. E é isso aí, você vive isso, né? Sim. Nas expressões, no dia a dia, dependendo do negócio que você tá, e você E vai que parece um erro adequando. simples, mas é um erro de comunicação que pode se tornar algo grave, né? Se você não entender e for levando isso pra frente... É isso, aí você não consegue. Aí você entra, né? As organizações, uma das pressões de liderança, que a gente está falando de pressão na liderança, comunicação, Total, gente, clareza, coerência. É. Como é que você recebe, como é que você comunica, o que você está entendendo, né? Então, Eu acho que essa questão de comunicação é subestimada dentro das organizações. Como é que vocês lidam lá na Ourofino? é um desafio, Amanda. Olha, Senti uma respirada. acho que qualquer organização Qualquer a gente uma, respira, né? Sim, sim. Que eu acho que tem, Na assim, vida. são muitas variáveis, né? Assim, a gente tem, centenas de pessoas. São muitas crenças, muitas sentenças, né? Muitos corações Muitos ali vieses. envolvidos, muitos vieses. Gerações. A gente nunca teve tantas gerações ao Pois mesmo é, tempo presentes no nas mesmo- organizações, né, gente? Tem um aprendiz ali, sem nem completar 18 anos, e você tem, né, 50 a mais, 60 a mais as Uhum. organizações com uma baita de uma experiência para poder compartilhar, e todo mundo tem espaço nessa conversa. Então, acho que esse entendimento, né, de todas essas variáveis, né, e como é que você cria mecanismos. Então, né, quais são os melhores canais, os melhores viés, como é que você traz a liderança para essa escuta, sair do eu e conseguir ir para o outro, né, para poder comunicar melhor. Mas eu acho que esse é um ponto de respiração de qualquer empresa. Sem dúvida. Ô, Gabi, a gente já tá caminhando pros nossos finalmente aqui, mas como a gente entrou um pouquinho ali no seu pessoal, de como você lida com algumas coisas, eu queria entender se você tem alguma estratégia sua para lidar sob pressão.
Lidar sob pressão, Fê. Pode usar a psicóloga que mora Tá aí tudo dentro. Pode bem. usar a psicóloga A gente, que a mora. Eu gente quero já dicas. cola. A gente já cola. É, por pra isso, eu quero dicas. Eu tô aproveitando aqui. Fê, eu tenho uma palavra na minha vida que me acompanha, que eu acho que ela me ajuda, que chama coragem. Eu acho que não dá para ser líder medroso. E a gente tem que ter coragem. Não dá para ser inconveniente, não dá para ser inconsequente. Não é Tá. nem inconveniente, mas eu acho que quando eu me coloco numa situação de pressão, Fê, eu busco assim, cadê a minha coragem? Cadê o meu olhar? Né? Assim, cadê eu nessa história? O que tem da minha essência que eu consigo colocar e tomar uma decisão? Enfim, e uma outra coisa muito bacana que eu desenvolvi ao longo da vida é concatenar a informação. Deixa eu pegar o que eu tenho e juntar, né, isso aqui e tomar uma decisão mais coerente. Então, acho que os meus recursos, aquele mais interno, é assim, você tem coragem, você já fez mudanças na sua vida, já deu guinada, já mudou de cidade, já morou sozinha, já casou, descasou, casou de novo, né? Assim, que coragem é essa que a gente vai desenvolvendo? E o outro, eu acho que trazendo mais para a prática do trabalho, como é que você concatena, né, o que você tem de variáveis na sua mão e essa escuta, né, para poder lidar com o ambiente, para poder responder. Tem hora que eu confesso que dá um embrulho, né, no estômago, mas a gente respira, né, e segue, né, Vai com medo fazendo. Vai com medo mesmo. Muito bom. Só vai. Ah, excelente, Gabi. Adorei. Coragem, capacidade de análise de cenários e escuta. Tudo isso para lidar com a pressão nossa de cada dia. Com certeza, Amanda. Muito feliz, gente, de estar Muito aqui. obrigada. Foi ótimo, Gabi. Foi Obrigado mesmo. ótimo. Deus, espero Volte ter atendido. sempre. Com certeza. Com só convidar. certeza. Já tá convidada. Muito obrigada, gente. Muito feliz. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, pelo papo. Amo vocês sabem disso. É recíproco. Amo Anderson e Alberto, que não estão aqui. Pois é. Né? Então, contem comigo sempre. Espero ter contribuído um pouquinho. Com Com certeza. ideias, Sem dúvidas. pensamentos, reflexões, né? Que Maravilhosa. ajude a gente. Conversa riquíssima. Obrigada, Gabi. E se você curtiu, já larga seu like, manda para toda a sua rede, porque toda essa conversa pode te ajudar a lidar com as pressões da liderança. Um beijo e até Beijo. semana que vem. Tchau, Tchau. gente.